A minha palestra de hoje tem como finalidade apresentar-vos o filme E a Vida Continua, com base nos ensinamentos da nossa doutrina. Este filme é o segundo filme brasileiro realizado a partir de um romance mediúnico do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O primeiro filme foi Nosso Lar, em 2010, e foi um sucesso de bilheteira. O livro que dá origem a este filme é de 1968 e é o 13º e último da coleção A Vida no Mundo Espiritual, editado pela Federação Espírita Brasileira, homenageando o primeiro centenário do lançamento do livro A Gênese, que encerra os livros da codificação espírita. É também este o primeiro romance em que André Luiz não é a personagem principal, portanto dá espaço a outras personagens, o que já permite perceber a evolução até do próprio autor. Personagens que é uma história baseada numa história verídica e em personagens, digamos assim, que realmente existiram. A obra foi adaptada do livro para o teatro em 2010 e para o cinema em 2012. É do género ficção e romance, uma produção da Versátil Digital Filmes e Ver Ouvir, com uma duração de 97 minutos. E apresenta alguns protagonistas que até são bastante nossos conhecidos de algumas novelas brasileiras, como Amanda Costa, Lima Duarte e Luís Baccelli. Esta obra cinematográfica não foi a que teve mais sucesso. Foi realmente a primeira, teve um sucesso que esta não acompanhou, porque apresentou algumas falhas técnicas no decorrer do filme. Contudo, teve um roteiro bem adaptado e deixa a curiosidade de tanto daqueles que são conhecedores da doutrina como os que não são conhecedores de lerem a obra de André Luiz. André Luiz é um dos nomes dos espíritos mentores mais conhecidos do espiritismo no Brasil. Através da transmissão dos seus valiosos ensinamentos e mensagens aos encarnados, ampliamos o nosso conhecimento sobre o mundo espiritual e a vida na Terra. A sua própria história é uma grande lição. Com o seu relato, podemos compreender com riqueza de detalhes como é a vida após a morte, inclusive o lugar de transição dos espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra. E quem foi André Luiz? Sabemos que foi um médico em sua última encarnação e que o nome usado nas obras de Chico Xavier não era o seu verdadeiro nome. Pelas suas mensagens, entendemos que ele decidiu permanecer no anonimato porque a existência humana ainda não pode compreender toda a verdade. Sabemos também que desencarnou em um hospital em decorrência de cirrose hepática e oclusão intestinal. Cometeu alguns erros na sua reencarnação e foi considerado um suicida, mesmo sem ter atentado diretamente contra a própria vida. Com base no seu desenvolvimento e crescimento espiritual, fruto de todo um aprendizado, tornou-se um nobre espírito na seara do bem e autor de diversas obras psicografadas por Chico Xavier. Segundo Chico, um dia o espírito André Luiz se manifestou e disse que conjuntamente iam escrever algumas obras, alguns livros juntos. Somente com o intermédio de Chico Xavier e para a coleção intitulada A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz publicou 13 livros. Além destes, escreveu ainda outras obras com Chico e mais algumas com outros médiuns. Certamente que todas elas são dignas de apreciação. Francisco de Paula Cândido, ou como ficou conhecido mundialmente Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910 e desencarnou em 30 de junho de 2002. E este foi o médium que psicografou os livros de André Luiz. Desde os seus 5 anos, começou a ver e ouvir os espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras. De personalidade bondosa,
o nosso querido Chico sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados, no trabalho em benefício do próximo. No ano de 2012 foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, num evento realizado pela televisão brasileira, e foi um médium, filantropo e um dos mais importantes divulgadores do espiritismo no mundo. A data do início do mandato mediúnico do Chico é considerada 8 de julho de 1927, mas o reencontro com o seu guia espiritual, Emmanuel, deu-se nos fins de julho de 1931. Poder-se-á dizer que Chico foi um médium completo, tanto do ponto de vista moral quanto da técnica mediúnica. E o seu exemplo é mesmo um exemplo a seguir, pela sua conduta, pela sua forma de estar e principalmente pelo auxílio ao próximo. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, deixa-nos uma mensagem no início desta obra, A Vida Continua, que é importante analisar antes de passarmos à história em si. E ele começa nos dizendo: Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luís, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria da vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar, estância a que aportou depois da desencarnação. Ou seja, é diferente a história ou o relato que André Luís nos apresenta no filme do Nosso Lar, no seu próprio momento de desencarne, desta história destas personagens. Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luís, em seus primeiros tempos na espiritualidade. É justo considerar que os graus de conhecimento e a responsabilidade variam ao infinito. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. Compreensível que assim seja. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais doloroso se lhes mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhes revelarão as consequências da própria teimosia. Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo o reflexo dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, de vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. E aqui é de salientar que realmente cada um de nós estamos num grau de evolução e no momento do nosso desencarne, quando nos encontramos no plano espiritual, somos exatamente os mesmos que somos aqui e por isso vamos para o plano de acordo com a nossa vibração. Portanto, não é por desencarnarmos que não somos iguais ao que somos aqui. E por outro lado, também as crenças que temos aqui são as mesmas de quando chegamos ao plano espiritual. E não é de uma forma para outra que conseguimos compreender o que são os espíritos ou o que é a espiritualidade se não tínhamos esse conhecimento. Por exemplo, se seguíamos uma outra religião, as crenças são as mesmas. Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que ainda aqui encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam.
Leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços de nossa própria história, no tempo e no espaço, a solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajudando às leis de Deus. Este filme vai ajudar-nos a perceber que também não somos os únicos, porque vamos nos rever em muitas coisas quando assistirmos a este filme. Passando à história. Este filme conta a história de duas famílias, Serpa e Fantini, que estão ligadas entre si há muitas encarnações, onde tiveram que perdoar os crimes do passado cometidos uns contra os outros no decorrer de diversas vidas terrestres. E podemos separar esta história em 4 pontos principais: o encontro, o plano espiritual, as visitas de assistência e o trabalho espiritual. Esta história inicia-se então com o encontro das duas personagens principais, Evelina Serpa e Ernesto Fantini, que se conheceram quando o carro da jovem Evelina se avaria na estrada. E esta é socorrida pelo gentil Ernesto, onde descobrem que se hospedariam no mesmo local. E aqui temos logo um ponto a salientar, é que no livro a história não começa assim. Estes dois irmãos encontram-se num parque de lazer de uma estância de repouso onde se encontram hospedados, mas no filme inicia-se desta forma. Ambos sofriam de uma mesma doença e estavam à espera de uma cirurgia bastante arriscada. Após uma longa conversa, aos poucos, constroem uma amizade sólida baseada também nas dificuldades enfrentadas ao longo da vida, que persiste quando mudam para o mundo espiritual. Estes não faziam ideia de como as suas vidas iam ser alteradas profundamente e para sempre desde que se dá este encontro. Evelina era uma jovem de 25 anos. Havia sofrido um aborto terapêutico derivado já ao seu estado de doença e tem poucas chances de curas. O marido já não a ama e tem uma amante que é do seu conhecimento. Ernesto tem 50 anos e carrega consigo uma tragédia do passado, a qual esconde através de um sorriso bem-humorado. Prestes a sofrerem as cirurgias de alto risco, no decorrer das suas conversas, Ernesto transmite a Evelina muitos conceitos filosóficos sobre a morte. Ele estuda as obras espiritualistas, mas por sua vez, Evelina, ela é católica. Contudo, enfatizam o respeito devido a todas as religiões e sentem uma certeza íntima de que já se tinham encontrado antes. Numa destas conversas, Ernesto fala com Evelina sobre o suicídio e o crime como atos de delírios. E, nesse momento, Evelina sente que há algo de misterioso com Ernesto e, por sua vez, também sente algum constrangimento, porque de alguma forma se sente culpada pela morte de Túlio, que supostamente se suicidou devido aos ciúmes que tinha também de Evelina. E por isso ela sofre também alguma culpa desse acontecimento. Já no plano espiritual, depois de submetidos às cirurgias, os dois enfermos desencarnam e são acolhidos em colónia espiritual que se assemelha a um retiro espiritual misturado com um hospital. Evelina desperta num quarto espaçoso, com janelas mostrando o céu. Não consegue explicar a amnésia que a custo vai sendo eliminada com lembranças fugazes. Volta no tempo, revê a sua vida. Vê o pai que morrera quando ela tinha 2 anos. Após esse momento, vê-se flutuando sobre o próprio corpo. Depois, sente um sono invencível. Logo pensa nos familiares e não entende porque nenhum estava ali. Sente-se completamente saudável, contudo, identifica-se num hospital. Ernesto também morreu. E eles reencontram-se no mesmo lugar e comentam desconhecer há quanto tempo estão ali, julgando ser uma instituição psiquiátrica.
Evelina era católica fervorosa, como disse, e Ernesto um livre pensador, ambos de condições espirituais medianas e não exatamente preparados para compreender a vida após a morte, o que os levam a crer, a princípio, que estão apenas se recuperando de suas cirurgias. Portanto, quando despertam no plano espiritual, não percebem que já não estão no plano terreno e pensam que estão internados. Com o passar do tempo, estranham a falta de notícias dos parentes e, ao se encontrarem no mesmo ambiente, começam a cogitar estarem em um manicômio. Paira no ar a suspeita de que ali todos vivem uma outra vida. Eis cá padres que simultaneamente são médicos, professores, cientistas e operários. Todos prestam serviços de socorro espiritual em nome de Jesus. Aos poucos, porém, conversando com outros assistidos mais esclarecidos sobre a nova realidade e frequentando palestras oferecidas pela instituição, vão tomando consciência da sua nova condição. O que quer dizer que o trabalho de estudo continua do lado de lá. Assistem a um encontro de cultura espiritual sob o tema da existência na Terra, no qual são abordadas questões referentes à matéria e aos átomos, energia e luz, além de reflexões sobre a evolução do espírito com base na fé e na reencarnação. Por fim, uma lição clara sobre a morte, sendo esclarecido que cada individualidade após o corpo físico encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades, conforme vivenciou a sua existência terrena. Tanto quanto na humanidade, no plano espiritual há infinitos graus de inteligência e de conduta moral, havendo locais compatíveis para cada categoria de espíritos que lá aportam. Nos arredores da colónia estão acomodados milhares de espíritos infelizes, porém devidamente assistidos pelo amor divino. Os caravaneiros, sob a direção de espíritos mais evoluídos, realizam visitas de assistência semanal às regiões infelizes, pois ninguém está sozinho. Ernesto e Evelina são convidados a irem a uma dessas visitas de assistência. São densas e sombrias paragens com milhares de moradores desequilibrados, embora muitos deles sejam de vigorosa inteligência, mas pervertidos. São apresentadas noções claras sobre as leis da vida e o livre-arbítrio, causa e efeito, a ação e a reação como justiça divina, com exemplos fortes da vida no plano espiritual, daqueles que se fixaram no orgulho, no egoísmo, na simulação, no gozo das honrarias, das paixões e das mordomias terrenas. Mas, gloriosamente, alguns desses habitantes são espíritos em missão para ajudar a familiares ou amigos transviados. Nessa visita, ocorre um pungente encontro de Evelina e Túlio. Túlio, perturbado, tido como suicida, na verdade foi assassinado por Caio. Caio é o marido atual de Evelina. Este, Túlio, mantinha um firme propósito de vingança e foi atendido por assistentes espirituais, mas tinha a ideia fixa na ex-noiva, Evelina. A sensualidade desse espírito levou-a a assediá-la ao reencontrá-la no plano espiritual. E Evelina quase se envolveu, mas foi protegida pela sua disciplina moral, pelo poder da oração que neutralizou tal agressão. Para Evelina, auxiliar a regeneração de Túlio é a tarefa que marcará a sua própria regeneração. Ou seja, auxiliar este irmão fazia parte da sua própria regeneração no plano espiritual. Após algum tempo, Evelina e Ernesto sentem necessidade de retornar à Terra para saber dos seus entes queridos e consolá-los, já que acreditavam que estes estariam desolados com as saudades. Após receberem a permissão para visitar os parentes, portanto, ninguém vem quando quer, é necessário ter permissão para tal, sofrem amargas surpresas e iniciam trabalhos para a reforma dos entes queridos, começando a compreender os estranhos laços que unem as duas famílias. Depois de entenderem
que estão mortos e que estão no plano espiritual, aprendem que a vida não cessa após a passagem. E lá, em trabalho e aprendizado, percebem que as suas vidas na Terra se entrelaçavam. E aqui vou-vos deixar alguns exemplos. A amante do marido de Evelina era a filha de Ernesto. Ernesto descobre que toda a vida pensou que tinha morto um amigo devido aos ciúmes que tinha pela sua mulher, mas afinal o tiro que o atingiu tinha sido o de um amigo em comum. Portanto, toda a vida, nesta reencarnação, pensou que tinha cometido esse erro e, na realidade, a intenção estava lá, mas não foi ele que o cometeu. Esse amigo que morreu era o pai de Evelina e o outro amigo em comum foi o padrasto de Evelina após a morte do pai. E, de alguma forma, eles percebem os muitos acertos pendentes que a ele e a ela se acumulavam e que, na verdade, as suas vidas, as suas famílias estavam mais entrelaçadas do que alguma vez podiam ter imaginado quando se encontraram casualmente, digamos assim, no mesmo sítio. Por intuição, junto aos familiares que ficaram na Terra, passam então a interferir positivamente no destino desses corações amados. Assim, pela via da redenção, progridem e também se redimem, ajudando as suas respectivas famílias a consertarem os erros do passado pela nova reencarnação. Desta forma, concluo que o livro ou o filme A Vida Continua apresenta o retrato espiritual da criatura ao desencarnar e demonstra que a vivência dos habitantes no além está relacionado com a sua condição mental. O que nos diz muito sobre como a nossa chegada e adaptação ao mundo espiritual depende não somente da nossa condição moral, mas também da nossa capacidade de compreender a nova realidade que se nos apresenta. Relata a história de personagens reais que, desencarnados, deparam-se com a assistência caridosa dos amigos espirituais. Estes os incentivam à renovação pelo estudo e trabalho, preparando-os para rever a sua vida e desvendar as tramas do passado, permitindo-lhes traçar novas diretrizes de conduta na senda evolutiva de todos os seres. É-nos dada a oportunidade de, quando regressamos à pátria espiritual, compreendermos e revermos tudo o que foi toda a nossa existência, percebermos os nossos erros e, muitas vezes, se tivermos condição para tal, permitir-nos mesmo traçar novos rumos e novas oportunidades de consertarmos esses erros. Este filme, ou esta obra, mostra-nos que todos podemos melhorar, independentemente da religião, dos erros passados. Todos podemos fazer coisas boas e progredir. Todos podemos ajudar aqueles que amamos. E quando menos nos dermos conta, conseguiremos ajudar aqueles que nos fizeram algum mal, tornando-os mesmo nossos companheiros. Esta obra incide sobre o trabalho regenerador, sobre a introspeção, o perdão, a família espiritual, lições maravilhosas sobre a continuidade da vida e a reencarnação, entre outros, com grande destaque da assistência divina na vida de todos nós. Ensina-nos ainda a prática do autoexame, na certeza de que a vida continua além da morte, ajustada às leis de Deus, plena de esperança e trabalho, progresso e realização. Por isso, está nas nossas mãos evoluirmos e crescermos, e só depende de nós. Pela vossa atenção, muito obrigada.